Olá, estudantes, tudo bom com vocês? Então agora vamos para mais uma resolução de exercícios com alguns salves, né? Tem uns salves aqui. Vou mandar um salve aqui para Ana Laura e um salve para o Matheus Marum, que fizeram pedidos especiais lá no Google Classroom sobre a resolução desse tipo de exercício e ela vai agora. Partiu a resolução. Um estudante de física aplica uma força F sobre um livro que está em cima de uma mesa, conforme o esquema apresentado na figura. Lembrando da aula de mecânica, ele começa a fazer algumas conjecturas sobre as relações entre as forças que atuam nesse livro. Considerando um movimento de velocidade constante, movimento de velocidade constante. Já para a leitura e já grifa, destaca. Porque isso aqui vai trazer uma informação importante para a gente. Se está em velocidade constante, eu sei que a situação descrita está dentro da primeira lei de Newton, que é a inércia. E a gente sabe que na inércia, a força resultante aplicada aos corpos, ela vai ser nula. Isso é muito importante para a gente começar a resolver esse exercício aí. Então ele continua, qual das alternativas a seguir expressa de forma mais adequada a relação entre as forças? Bom, primeiro, tem a força F aí que ele já destacou, que é a força que o estudante aplica sobre o livro. Bom, essa força ela não está nem na horizontal nem na vertical. Como ela não está nem na horizontal nem na vertical, amigos, é o seguinte, toda vez que eu tenho uma força num exercício que não está nem na horizontal nem na vertical, eu tenho que decompor essa força em componentes horizontal, que essa componente horizontal aqui eu vou chamar de Fx, e numa componente vertical. Essa componente vertical eu vou chamar de Fy. Dei aqui, aê. Fx, Fy e Fx. Tá aí. Sempre, gente, anota isso aí, ó. Bota mais de um OB aí, ó. Observação. Sempre decompor as forças inclinadas. Muito importante essa informação. Sempre decompor as forças inclinadas. Depois que eu decompor em componentes vertical e horizontal as forças que estão inclinadas, aí, a partir disso, eu vou começar a análise das demais forças do exercício, né, da situação. Bom, além disso, a gente sabe que existe um ângulo θ aqui, ó. Pode ser θ, pode ser alfa, a letra que você quiser, em relação F e Fx. E a gente pode também, por semelhança, dizer que esse ângulo θ está desse lado aí. Pronto. Está feita aí, né, a nossa decomposição de forças. Muito bem. Bom, vamos dar uma olhada ao que está acontecendo nessa situação na vertical. Na vertical, o que eu vou ter? Quantas forças eu tenho na vertical? Na vertical, eu tenho, para cima, eu tenho duas forças. Eu tenho normal mais a componente Fy. Para baixo, eu só tenho o peso. Como o enunciado já me falou que o corpo se desloca em velocidade constante e este bloco da situação não está nem acima da superfície, subindo, nem descendo, afundando na superfície, eu sei que ele está em equilíbrio na superfície. Se ele está em equilíbrio, a força resultante na vertical também é zero e eu consigo afirmar
que normal mais Fy é igual ao peso do corpo. As duas para cima, normal e Fy, são iguais ao peso que está para baixo. Assim, de cara, eu já consigo afirmar que a normal não é igual ao peso. A normal, ela é menor que o peso, ou, se você preferir, o peso é maior que a normal. Afinal de contas, eu tenho aqui duas forças que somada vai dar uma só. Logo, essa uma única aqui, o peso, ele é maior que essas outras duas. Igual a elas somadas, tá? Então, já sei da primeira análise. Na vertical, que o peso é maior que a normal. Na horizontal, o que eu vou ter aqui? Na horizontal, eu tenho a força de atrito, que nesse exercício eu não preciso nem saber o que é força de atrito. Eu só sei que o atrito está contrário ao movimento. Isso é uma coisa importante que você deve destacar aí, ó, sempre, tá? Então, vou até marcar aqui junto com a força de atrito, que é uma informação importante aí para você. A força de atrito, o FAT aqui, a FAT, sempre contrária ao movimento. Então, na horizontal eu tenho a força de atrito e a componente da força F, que é Fx. De novo, como ele se desloca em velocidade constante e a força resultante é igual a zero, na horizontal, o que nós vamos ter? Na horizontal, o que nós vamos ter? Como eu só tenho duas forças, eu sei de cara que a força de atrito ela é igual a componente Fx. Porém, Fx, por ser uma componente de F, sempre vai ser menor que F. Isso é uma outra coisa importante para você destacar. A componente da força sempre será menor que a força. Coloca aí mais uma observação. Coloca mais uma observação, observação 2. A componente da força sempre será menor que a força geradora, né? A componente sempre será menor que a própria força. Se a componente é menor que a própria força, eu posso já afirmar que F vai ser maior que Fx. E por consequência, como Fx é igual à força de atrito, F também vai ser maior que a força de atrito. Então, portanto, força F maior que a força de atrito, peso maior que a normal. Alternativa B de bons estudos para vocês. Se você gostou da videoaula, deixa aquele seu like. Um beijo para vocês e até a próxima.